Glória a Deus. Na semana passada, quando a pastora Angélica, ela falou comigo, né, que era para eu estar compartilhando uma palavra. Confesso para você que é um desafio muito grande. Ministrar na casa de Deus é um desafio, porque nós entendemos a responsabilidade que é. Uau! Olha aí, ó. Vamos declarar que da mesma forma como está chovendo no natural, vai chover espiritualmente na tua vida, na tua casa. Aleluia! E, queridos, assim, é um desafio ministrarmos na casa de Deus, porque a gente sabe a responsabilidade que é ministrarmos. Então, eu acredito que o pessoal da dança fica nervoso ou não fica? Fica. Tiago, o pessoal do louvor fica nervoso, fica tenso? Fica. Ficamos com o coração apreensivo, porque nós entendemos que a igreja é do Senhor Jesus. Põe aqui, ó, gente, cadeira aqui mais para cá, ó, aí tá chovendo, não, chega mais para cá as cadeiras, pessoal do acolhimento aí, ó, para ajudar. Pode colocar cadeiras até mais para frente aqui, mais uma carreira na frente, ali também, que aí tá chovendo. Isso é por pouco tempo, amém? Logo, logo a nossa igreja vai estar toda fechada, climatizada. Oh, glória! Então, como eu estava falando, todas as vezes que nós vamos ministrar na casa de Deus, o nosso coração fica apreensivo, porque nós sabemos que o dono da igreja é Deus. Um tempo atrás, conversando com uma professora, ela falava, né, que dar aula lá no trabalho dela, ela tira de letra. Mas quando é para falar na casa de Deus, ela treme nas bases, porque ela sabe que casa de Deus é coisa muito séria. E hoje eu vou estar falando um pouco, continuando a ministração sobre o nosso tema do ano, né, de firmar as estacas, de permanecer no lugar onde Deus tem nos colocado, de não pularmos do barco, de não sermos cristãos que seguem a moda do momento. Uma hora está no lugar, outra hora está em outro lugar, não se consolida, não quer avançar e etc. E eu vou estar falando um pouco sobre uma família que decidiu no coração ir atrás de uma proposta que aparentemente era uma proposta muito legal, muito boa, e eles decidiram seguir, né, o coração e ir para um lugar diferente. Decidiram tentar algo diferente, decidiram se arriscar em algo diferente. Nós vamos ver um pouco sobre as consequências dessa atitude dessa família. Abra sua Bíblia lá no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo do 1 até o 5. E depois, mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos dar continuidade ao texto depois. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. Vamos falar juntos? Houve fome na terra. Está fraco. Houve fome na terra. Melhorou. E um varão de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher
e seus 2 filhos. Aquele varão chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. Seus filhos chamavam-se Malom e Quileon, efrateus de Belém de Judá. Chegaram, pois, aos campos de Moabe e se estabeleceram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Rute, e permaneceram ali por quase 10 anos. Morreram também os 2 filhos, Malom e Quileon, ficando assim a mulher desamparada, e seus 2 filhos e de seu marido. Só até aí, por enquanto. Daqui um pouquinho a gente volta aí no texto. Mantenha a sua Bíblia aberta. Bom, esse texto conta a história de uma família. Não era uma família normal, uma família comum. Era uma família que fazia parte da nação escolhida, do povo de Israel. A Bíblia fala que o nome do marido era Elimeleque. Olha que nome maravilhoso. Para você que quer ter um filho, menino aí, uma sugestão, ó. Fica a dica, Elimeleque. Ou então Malom e Quileon, que era o nome dos 2 filhos desse casal. O nome da mulher era Noemi. E a Bíblia fala que houve uma fome naquela terra. Interessante dizer que a fome não estava restrita somente à casa de Elimeleque, de Noemi e de seus 2 filhos. A Bíblia fala que houve fome na terra. Então toda aquela região estava passando por um tempo de sequidão e de fome. Simone, como que você sabe que era um tempo de sequidão? A Bíblia fala de fome, não fala de sequidão. A base financeira das sociedades daquela época era a agricultura e a pecuária, o cultivo da terra e a criação de rebanhos. Então, faz-nos fazer uma alusão de que havia uma sequidão na terra, que consequentemente gerou a fome. Eu imagino que Elimeleque, assim como todos os pais de família, queria o melhor para a sua casa. Quantos pais de família estão aqui nessa noite? Levanta a sua mão assim aos céus. Tem pouco. Gente, erga a mão aos céus assim, homens. Talvez você ainda não é um pai, mas já é casado. Levanta a sua mão também assim, ó, já profetizando. Muitos e muitos filhos naturais e espirituais. Como pai de família, ele queria o melhor para a sua casa. Eu imagino que Elimeleque, ele não toma essa atitude de sair de Belém de Judá simplesmente porque lá deve ser legal, vou para lá. Não. Eu acredito que o que fez Elimeleque sair de Belém de Judá e ir para os campos de Moabe foi que chegou notícias lá em Belém de Judá de que nos campos de Moabe existia condição, possibilidade dele se dar muito bem. Para quem estava passando por um tempo de fome,
os campos de Moabe eram o melhor lugar para se estar. Isso na concepção de um povo que não conhecia Deus. Mas não podia ser verdade para a nação escolhida, para os filhos de Deus ali em Belém de Judá. Isso nos faz refletir um pouco. Nos faz refletir um pouco que o padrão que lá fora, que a sociedade prega, nem sempre vai ser o padrão nosso como filhos e filhas de Deus. Você pode dizer amém? Então eu imagino que lá em Belém ouviu dizer que, Elimeleque ouviu dizer que a saída tinha uma solução. Ele não precisava morrer de fome. Ele não precisava ver seus filhos passando escassez. E a Bíblia fala que Elimeleque, ele toma algumas atitudes que trouxeram muitas consequências. Daqui um pouquinho eu vou estar falando um pouco sobre essas consequências. Mas antes de falarmos sobre as consequências dessa atitude de querer sair do lugar da bênção e se arriscar num campo desconhecido, numa terra desconhecida, antes de falarmos sobre alguém que estava com a estaca, que estava com a vida enfincada no solo da presença de Deus, do reino de Deus, da casa de Deus, e se arriscar lá para fora, nós vamos falar um pouco sobre os enganos. Eu posso ver claramente alguns enganos que Elimeleque abriu espaço em sua vida. Primeira coisa que eu vejo aí dos enganos é que Elimeleque achou que a fome, a situação difícil, iria justificar uma quebra de aliança. Simone, mas isso se repete. Isso aí é uma coisa que ficou lá no livro de Ruth, lá atrás. Isso aí aconteceu, sei lá quantos mil anos atrás. Isso não acontece hoje. Queridos, é o que nós mais temos visto nos nossos dias. Quantos que estão passando por uma situação difícil e vê na proposta de se arriscar numa coisa diferente, não ouve Deus e vai, e com consequência que recai sobre si o peso de suas atitudes, de suas ações. Quantos, estando na casa de Deus, com uma vida tão centrada, buscando a Deus, mas num certo dia, a fome da carência emocional bate na porta, e a pessoa fala assim: poxa, eu estou com fome, Deus vai entender que eu vou dar uns voos aí nesse relacionamento errado, que eu vou dar uns voos lá no mundo, e Deus vai entender que eu estava passando por um tempo de fome e de escassez. Quantos que com a proposta da fome, do pecado sexual, abandona suas famílias e vão se arriscar com portas que Satanás abre diante de seus olhos. Quantos que quando a fome bate, a fome do cansaço, do desânimo bate na sua porta, a pessoa decide: ah, quer saber? Eu vou abrir mão de tudo mesmo.
eu vou sair dessa igreja, eu vou me arriscar em outras coisas. E Deus vai entender que o temor do Senhor nessa noite venha sobre nós. Que esse engano que Elimeleque abriu espaço no teu coração para entranhar dentro dele, que não venha sobre nós esse engano, queridos. Elimeleque achou que o fato daquela terra estar passando por uma fome iria justificar a sua saída de Belém de Judá. Então, primeira coisa, primeiro engano é achar que a fome justificaria a saída daquela terra, uma quebra de aliança. O segundo engano é que Elimeleque cometeu. Ele achou que a fome que a família dele estava passando era maior do que a cidade toda, do que o país inteiro estava vivendo. O que era uma grande mentira. A mesma fome que bateu na porta de Elimeleque foi a mesma porta que bateu, a mesma fome que bateu na porta de cada habitante daquela terra. Às vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, às vezes nós somos tentados a olhar e achar que o nosso problema é maior e mais grave do que o de todo mundo. Olhe um pouquinho para o lado. E talvez essa pessoa que está do teu lado está vivendo história, está vivendo dificuldade maior do que a que você está vivendo. E nem por isso essa pessoa deixou de servir a Deus e de adorar a Deus. Quantos aqui, no meio do caos, às vezes de dificuldade muito grande, ousou adorar a Deus? Você já passou por essa situação? Eu já. Simone, mas você está falando isso porque você não sabe da minha vida. É verdade. Eu não sei da tua vida, não sei da tua história, mas eu conheço alguém. Eu conheço uma pessoa que conhece a tua história. Eu conheço uma pessoa que sabe dos seus pensamentos e sabe as situações que você deixou em casa para estar hoje aqui na casa de Deus. Essa pessoa, Espírito Santo, Ele está dentro de você, Ele está aqui neste lugar. Você pode erguer as suas mãos aos céus e declarar: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Amém? Ah, Simone, mas é que eu não entendo. Como que vocês conseguem permanecer na casa de Deus por tantos anos? Ah, vocês têm assim um poder especial, tem alguma coisa diferente em vocês. Alguma coisa diferente tem em vocês. Não é possível. Vocês têm uma capacidade assim maior do que a que eu tenho. Não é possível alguém permanecer na casa de Deus por tantos anos, né? Tem que ter alguma coisa. Tem sim. Tem alguma coisa. Essa coisa se chama Espírito Santo. Ou seja, essa pessoa, é Ele que nos capacita a permanecer. É possível. Então, o segundo engano, Elimeleque pensou que a fome que estava assolando a vida dele era maior, o problema dele era maior do que o de todo mundo. Por causa desses dois enganos, ele vai se arriscar em Moabe. E eu queria falar um pouquinho para vocês a origem desse povo de Moabe. Essa terra tão desejada por Elimeleque. Eu queria falar um pouco sobre a origem desse povo de Moabe. Os moabitas e os
amonitas, dois povos que foram muito inimigos do povo de Israel. A origem desse povo vem lá das filhas de Ló. A Bíblia fala lá na época de Abraão, né? Ló foi sobrinho de Abraão. E chega um dado momento que os caminhos de Abraão e Ló se distanciam. Ló quer ir para um outro campo. Abraão fala para ele: olha, escolhe o lugar, a direção que você quer ir. Você vai, eu vou para outro lugar, porque a gente está muito rico e a terra não está conseguindo nos suster. Então, e a Bíblia fala que Ló escolhe lá, né, as terras de Sodoma e Gomorra para habitar. Aí vem todo aquele juízo da parte de Deus. Sodoma e Gomorra é destruído, mas antes o anjo pega Ló com sua família e leva a salvo, toma Ló pelas mãos. E a Bíblia fala que a mulher de Ló olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Eu estou falando rápido da história por causa do nosso tempo. A Bíblia é muito rica, amo a Bíblia, cara, amo a Bíblia. E a Bíblia fala que eles vão para uma caverna, né? Sodoma e Gomorra é destruída mesmo. E as duas filhas de Ló têm uma ideia assim inexplicável, uma ideia assim, pensa numa ideia estranha, horrível, terrível. Foi a ideia que as duas filhas de Ló tiveram. A Bíblia fala que um dia uma embebedou o seu pai e foi e teve relação sexual com seu pai. Aí no outro dia ela fala para a mais nova assim: olha, vamos fazer dessa forma de novo, e dessa vez é a tua vez, tá? E embebedaram de novo Ló e tiveram relação sexual, a filha mais nova, e, enfim. Essas duas filhas engravidam, e dos filhos dessas duas filhas de Ló deram origem a essa nação, os amonitas e os moabitas. Queridos, eu não sei quanto a você, mas no meu coração eu fico assim, um santo desespero na alma em ver que um homem como Elimeleque, com conhecimento das coisas de Deus, conhecimento de quem Deus era, com certeza essa história da origem desses povos não era desconhecido para eles. Deus havia falado categoricamente: não se associe com uma nação estrangeira, não se associe, não tenha aliança com uma terra estrangeira. Em toda a Bíblia você vai ver isso, lá em Gênesis, Deuteronômio, toda a Bíblia você vai ver Deus falando: não se associe com um povo pagão. Mas foi para lá que Elimeleque quis ir. Vou estar falando um pouquinho sobre as consequências desse ato, desse homem. O primeiro ato, ou primeira consequência, eu já iniciei falando. Porque nessa terra distante, os filhos de Elimeleque, Malom e Quileon, eles querem casar. E com quem será que eles iriam casar, uma vez que eles estavam vivendo uma terra distante? Pois é, eles pegam para se casar duas jovens que faziam parte daquela nação pagã, que foi Orfa e Ruth. E os filhos casam ali. Então a primeira consequência eu vejo, quando nós decidimos sair do centro da vontade de Deus, a nossa família começa a ser tocada. E não com toque de restauração de Deus, mas um toque de destruição.
Malom e Quileon decide se casar com essas duas moças, desobedecendo uma ordem clara que Deus tinha dado. A outra consequência foi a distância. A distância. Se na terra de Belém de Judá era o melhor lugar para se estar, o lugar da bênção de Deus, e eles decidem sair, agora o contato que eles têm com a presença ali de Deus é uma distância muito longa. O contato deles agora estava limitado à terra no qual eles estavam vivendo. Agora não mais Belém de Judá iria encher seus corações de alegria. Eles não trabalhariam mais em Belém de Judá. Toda a sua atenção estava na terra, nos campos de Moabe. E ali eles iriam trabalhar, ali eles iriam se envolver. Os seus corações não mais estariam cheios da presença de Deus, mas estariam cheios do sistema de Moabe. Então, nós vemos uma distância muito grande. Simone, mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver nos nossos dias? Tem a ver que todas as vezes que nós saímos do lugar da bênção, do centro da vontade de Deus, automaticamente uma distância se abre entre nós e a vontade de Deus. Quanto tempo faz que você não sente o renovo de Deus dentro do teu coração? Quanto tempo faz que você não chega na igreja e não se joga nos braços do teu Pai e declara: Pai, eu estou aqui, eu vim para te ver, eu vim para te ver. Quanto tempo faz que você não sobe aquela rampa ali com o coração já sedento e faminto por Deus? Quanto tempo faz que desde amanhã de domingo o teu coração já fica pulsando forte, porque você sabe, hoje à noite eu vou estar na casa de Deus, no melhor lugar para se estar? Quanto tempo faz que você até se maquiava toda para vir para a casa de Deus, mas chegava na casa de Deus e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, sem se importar com quem está do lado, sem se importar com que a maquiagem vai borrar toda? Quanto tempo faz que você adentrava neste lugar e ao toque de um louvor você se ajoelhava e clamava a esse Deus? Quanto tempo faz que ao simples ouvir o nome Jesus, o seu coração não tocava mais forte? Quanto tempo faz que somente a possibilidade de viver uma vida distante de Jesus, você já entrava em desespero e falava: Deus, não me deixe te deixar, não me deixe me desviar, Senhor. Quanto tempo faz, querido? Quanto tempo faz que o assunto das suas conversas não era o WhatsApp, não era Facebook, não era a roupa da moda, não era o sapato da moda, mas o centro das suas conversas era a igreja, era Jesus? Será que não estamos vivendo um tempo como Elimeleque, um tempo de distanciamento de Belém de Judá?
A distância de Elimeleque para Belém de Judá era uma distância geográfica, porque era longe, mas também uma distância no coração daquele homem, daquela família. Talvez hoje a distância, a nossa realidade, não é uma distância geográfica, porque nós estamos aqui hoje no culto. Mas a pergunta que Deus faz para mim primeiro e depois para você é: tudo bem, você está literalmente onde é para você estar, mas e o teu coração está perto de mim? E as tuas emoções é tocada quando você ouve a minha voz? E o teu coração é envolvido de paixão, de amor por mim, como um dia já pulsou? Eu imagino que deva ser muito difícil conviver com alguém num casamento onde o amor, onde a expectativa, onde a admiração foi pro ralo. E tá num casamento onde o coração de um ou outro já começa a pulsar para outras pessoas. Eu acredito que deva ser horrível. Mas no espiritual, será que não é essa a realidade que nós temos vivido? Estamos debaixo de uma aliança com Deus, mas o teu coração está apaixonado por Deus? Ou será que teu coração já começa, a abrir brechas, a aceitar sugestões, a emprestar o ouvido para os galanteios de outras pessoas? Distância. É possível alguém estar perto, mas está distante. É possível. Outra consequência: geralmente quem se distancia não se distancia sozinha. Ela leva consigo algumas pessoas. Simone, mas você não acha que a comunhão com Deus é individual? É individual. Mas eu não estou assim muito aprofundada na casa de Deus. Tem algumas questões que eu não estou conseguindo digerir muito bem. Já percebi que a igreja não é uma igreja perfeita. Eu estava em busca de uma igreja top, de uma igreja perfeita. Mas assim, eu estou nessa igreja, já comecei a detectar, descobrir algumas falhas. Mas assim, eu decido no meu coração não me envolver mais tanto. Bom, mas se meus filhos quiserem se envolver, eu não vou criar objeção. Eu não vou impedir meus filhos de se envolver. Eu tenho algumas questões, eu estou em busca de outras coisas, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar muito dinheiro, estou envolvido, estou ocupado, não tenho tempo para fixar as minhas estacas em Belém de Judá, na casa de Deus. Mas se a minha mulher quiser se envolver, aí é com ela. Isso é uma mentira disfarçada de verdade. Porque quando nós nos distanciamos de Deus, do centro da vontade de Deus, seja com palavras ou não, quem está do nosso lado é afetado pelas nossas decisões. Interessante que esse princípio de se alguém está em Cristo vai transmitindo o amor de Deus para quem está do lado. O contrário também é verdade.
Se eu me afasto do centro da vontade de Deus, se eu decido por um caminho de distância da vontade de Deus, mesmo que sem palavras, eu vou contaminando quem está ao meu lado. Será que não é por isso que na Bíblia está escrito que se uma mulher temente a Deus, buscando a Deus, tem um esposo que não é, o esposo é santificado pela vida da esposa? Olha aí o mesmo princípio bíblico. Então, quem sai do centro da vontade de Deus, mesmo que com palavras, né, você está liberando o outro para servir a Deus, mas no espiritual você está contaminando seu marido, seus filhos. Aí nós já vivemos muitas experiências, vimos muitas experiências nessa direção. Já vimos experiências no passado de filhos sedentos por Deus, famintos por Deus. Já tivemos experiência de termos um retiro Vida Vitoriosa, e eu me lembro agora de uma pessoa específica. Os pais até estavam na igreja, mas meio barro, meio tijolo, né, na nossa linguagem popular. E a filha querendo Deus, buscando a Deus, querendo Deus, uma fome por Deus. E eu me lembro, nós descemos, ainda nos reunimos no outro templo, descemos no ônibus, aquela festa, e no meio da festa, assim, né, celebrando, Quantos aqui já viram a chegada de Vida Vitoriosa? É tremendo, né? Naquela empolgação toda, e eu tô ali lá no templo, alguém me chama, fala assim: Simone, vai lá no banheiro que tem uma situação para você resolver. Aí eu, Jesus, vou lá, vai lá rapidinho que estão te chamando lá. Aí eu vou. Era uma adolescente e ela estava chorando. Aí falou assim: tia Simone, me ajuda. Eu, o que foi? Eu quero te ajudar, me fala. Ela chorando, me ajuda. Eu queria tanto estar no culto, eu queria tanto participar do culto, mas minha mãe e meu pai não querem me deixar ficar no culto. Eles estão falando que eu tenho que ir embora com eles. Eu estou aqui no banheiro, eu preciso de ajuda, por favor, tia Simone. Aí eu fui, conversei com ela, falei: bom, vamos ver, vou lá. Aí os pais: não, tem que ir embora, não sei o quê, papapá, papapá. Tá bom, voltei lá, falei: olha, você vai precisar ir, porque seus pais são autoridade sobre a tua vida. Enfim, resumo da história. Foi embora e me pergunta onde está essa menina hoje, desviada da casa de Deus. Ela tem aproximadamente a idade da minha filha mais velha. Já teve uma criança, agora teve outra criança, outro filho. Envolvida nas garras de Satanás, no mundo, na lama do pecado. Aí eu pergunto para você: será que se os pais não tivessem se despertado para Deus, para motivar, para patrocinar a filha, minha filha vai mesmo no retiro, e tem ensaio, vai lá, vai ser bom para você, e tem oração, vamos junto, será que a história não seria diferente? Possivelmente sim. Esse testemunho, ou melhor, esse testemunho, porque é muito triste, nos faz refletir, analisar quais têm sido as nossas escolhas, nossas decisões. A sua decisão hoje de se manter à distância influencia a tua casa, teus filhos, seus discípulos, seu grupo familiar. Influencia a sua vida.
outra consequência, a última, é a morte. A morte. Elimeleque, ele não usufruiu totalmente das bênçãos de Deus em Belém de Judá, mas também ele não prosperou nas terras de Moabe. Ele saiu pensando que ia se dar bem, queria conquistar muitas coisas nos campos de Moabe, mas ele chega a uma conclusão muito grande que cadê a prosperidade tão sonhada? Cadê os benefícios tão sonhados? Na verdade, ele correu atrás do vento. E como consequência terrível e maior foi a morte. Ele morreu, deixou a sua esposa desamparada. A morte. A intenção dele, de Elimeleque, não era morar para sempre nos campos de Moabe. A intenção dele era somente dar um tempo, uma pausa. Vou dar uma pausa, vou dar um tempo, depois eu volto para o centro da vontade de Deus. Eu vou dar um tempo. Na minha época lá, sei lá quantos anos atrás, os namorados tinham essa fala, né? Quando estava meio estranho o relacionamento de namoro, um falava para o outro assim, vamos dar um tempo? Aí o outro falava assim, não, tá bom, vamos dar um tempo. Aí, nesse tempo de distanciamento, era o tempo para recobrar o ânimo e ver, né, se ia dar certo ou não o relacionamento, e depois voltavam tranquilo. E não faz muito tempo assim, tá? Eu sei que é da tua época também esse mistério do tempo, de dar um tempo. Elimeleque quis dar um tempo. Ah, eu vou lá, vou trabalhar nos campos de Moabe, vou conseguir dinheiro, depois eu volto. Porque eu sei que eu preciso permanecer aqui. A intenção talvez não foi uma intenção tão ruim assim, mas o fato é que não deu tempo dele retornar. Simone, o que é isso? Você está me rogando uma praga gospel, se é que existe isso? Simone, como assim? Você está me amaldiçoando? Como assim? Não. Essa não é a minha intenção. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Deus sabe do meu coração, não estou aqui amaldiçoando ninguém. Eu só estou aqui falando que talvez a intenção boa nem sempre está agradando o coração de Deus. Elimeleque, uma intenção muito boa, vou ali e já volto. Vou ali trabalhar, vou ali pegar muito dinheiro e já volto. Só que nesse já volto, demorou aproximadamente 10 anos. 10 anos. Está aí na tua Bíblia, nós lemos. Durou aproximadamente 10 anos e ele não voltou. Oh Deus. Meu Deus. Ele não conseguiu usufruir dos benefícios daquela terra e nem de Belém de Judá. No versículo 5, a gente vê escrito claramente como ficou a sua esposa numa terra desconhecida e sozinha. Vamos ler aí o versículo 6. Diz assim o versículo 6. Então, levantou-se com suas noras, voltou dos campos de Moabe, porque ouviu dizer,
ouviu dizer que o Senhor visitara seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, do lugar aonde estivera, e com ela suas 2 noras, e começaram a caminhar de volta para a terra de Belém de Judá. Agora o versículo 18. E vindo Noemi, que Ruth estava tão decidida a ir com ela, não disse mais nada. Versículo 22. Assim voltou Noemi, e com ela Ruth, sua nora, a moabita. Vieram dos campos de Moabe e chegaram a Belém no começo da cega da cevada. Então essa mulher, desamparada pelo seu esposo, seus filhos também já haviam morrido, elas decidiram voltar do local para onde elas nunca deveriam ter saído. Como essa família sai de Belém? Eles saíram de Belém de Judá cheio de expectativa e voltaram cheio de frustração, decepção. Saíram de Belém de Judá com bens, voltaram com absolutamente nada. Nem um lugar para habitar elas não tinham. Saiu cheia e voltou vazia. Quando ela retorna para sua terra natal, as pessoas ficaram muito felizes. Olha, mas não é Noemi, gente. O tempo passou, ela voltou, que bom. Eu imagino a alegria do povo, dos conhecidos de Noemi. E as pessoas estavam cumprimentando Noemi pelo nome dela. Mas se você ler o texto, nós não vamos ler por conta do tempo. A Bíblia fala que Noemi fala assim: olha, não me chame mais Noemi. Não me chame mais de Noemi. Me chame de Mara. E eu fui pesquisar o significado do nome Noemi e Mara. O nome Noemi quer dizer agradável, suave, encantadora. E o nome Mara significa amargura, tristeza, angústia. Ela sai cheia de expectativa, ela sai alegre, ela sai agradável, ela sai feliz, ela sai transbordante de alegria. E volta amargurada, triste, derrotada. Nessa noite, eu creio que o que o Espírito Santo ele quer nos levar a um entendimento, a uma consciência, a uma decisão de não trocar o lugar da bênção de Deus para aventuras que só vão nos roubar, nos saquear. Eu gostaria que nessa hora você se colocasse de pé. Nós já estamos encerrando. No versículo 22 que nós lemos, fala que Noemi e sua nora Ruth uma moabita, mas que faz uma aliança tão profunda com Ruth, com Noemi, e decide
abrir mão do seu povo, da sua cultura, da sua terra, para ir em direção ao lugar da bênção. A Bíblia fala que essas duas mulheres chegam em Belém de Judá. Agora, ela estava no lugar que Deus queria que elas estivessem. Agora, aquele distanciamento não existe mais, porque agora elas podem ser ministradas diretamente, profundamente, pelo dono daquela terra. A bênção que eles ouviram falar lá nas terras de Moabe, que Deus havia visitado o seu povo com pão. Eles estavam longe, não podiam usufruir da bênção, da prosperidade, da abundância. Mas agora, de volta para a sua terra natal, Noemi pode usufruir do pão que Deus estava dando para aquela terra. Elas chegam na sua terra natal, e o texto que a gente fala, que a gente leu, fala que elas chegam no início da colheita. Elas pegaram o início de uma grande colheita, o início de algo novo, de algo lindo. Elas estavam no lugar certo, na hora certa. Chegaram a tempo para pegar dos primeiros frutos da terra. Assim como Ruth e Noemi, assim como que para elas houve tempo, deu tempo, há tempo. Para você e para nós, para mim também, há tempo de colhermos os primeiros frutos dessa terra. Há tempo de usufruirmos da abundância que Deus há de trazer sobre nós. Talvez você possa pensar, mas Simone, você não sabe que eu estou vivendo esse tempo de seca aí, ó, que você falou. Tempo de escassez, tempo de dificuldade. A minha palavra para você é: permaneça. Permaneça, permaneça. E no tempo oportuno, Deus visitará a sua vida com pão. Permaneça. E no tempo de Deus, a abundância chegará na tua casa. A abundância chegará na tua família. A abundância de Deus chegará para você. Em qual área da tua vida há seca, há fome? Deus nos pergunta nessa noite: em qual área da tua vida tem fome? A fome, a sequidão. Pois é exatamente nessa área que Ele vai te visitar com o pão. Quantos aqui nessa noite estão entendendo o que o Espírito Santo está falando conosco? Quantos aqui é humilde o suficiente? Vou repetir. Quantos aqui são humildes o suficiente para reconhecer que há áreas da tua vida que você está em sequidão e que você precisa que Deus te visite com pão nessa noite? Quantos são humildes o suficiente para reconhecer? Eu queria chamar aqui os humildes, que eu também sou, eu também preciso, eu também tenho áreas na minha vida em sequidão, eu também tenho áreas na minha vida que eu preciso receber de Deus.
eu também sou humilde o suficiente para clamar a Jesus. O pão que nós precisamos, homens não podem nos dar. A chuva que nós precisamos para a nossa plantação, espiritualmente falando, nenhum homem pode gerar. É claro, nós não estamos desprezando um discipulador, pastor, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas eu quero te dizer que acima do teu discipulador e do teu pastor está o teu Deus. Aonde estão as suas expectativas? A chuva, a abundância que Deus tem prometido para nós como igreja. Oh, queridos, sabe, o liberar da parte de Deus. A imagem que me vem à mente nessa noite é como se estivesse trancado. Muita provisão de Deus, muita chuva de Deus, muito pão. E há uma comporta meio que trancada. Mas a palavra de Deus nos faz acreditar que no tempo oportuno Deus abrirá essas comportas e virá sobre nós tudo que nós precisamos. No tempo oportuno, as comportas dos céus se abrirão sobre nós e nós veremos os milagres, nós veremos os sinais, nós veremos as maravilhas de Deus. Abra sua boca e comece a clamar a Ele. Comece a clamar a Ele. Alguns podem pensar assim: Simone, mas Deus já conhece a área em que eu estou em sequidão. Deus não conhece todas as coisas, Ele não é onisciente, onipresente, onipotente, é verdade. Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem todo o poder e Ele sabe todas as coisas. Mas eu entendo também pela palavra de Deus que nós precisamos abrir a nossa boca e declarar. Nós precisamos abrir os nossos lábios e declarar. Será que você tem coragem? Será que você, querido, tem coragem nessa noite de abrir a tua boca e falar: Deus, o desejo